para quem está acompanhando a nossa programação desde mais cedo, desde as primeiras horas do dia, já percebeu que a nossa equipe está em Roma e tem participado ao vivo de lá. E agora voltaremos para a Itália, onde está o repórter Alain Ribeiro, juntamente com o padre Rafael Vieira, mais cedo participando também, para nos contar como foi esta quarta-feira de despedida ao Papa Francisco. Alain, uma ótima noite para você. Já quase madrugada aí na Itália, hein? Seja bem-vindo. Uma ótima noite para você, Alex, a todos que nos acompanham. Já passa das 11 horas da noite aqui em Roma e foi um dia justamente de prestar homenagens ao Papa Francisco. Milhares de pessoas passaram ao longo do dia na Basílica de São Pedro, justamente para dar ali o seu adeus ao Santo Padre. Neste exato momento eu falo da Basílica Santa Maria Maior, que é justamente o local onde o Papa Francisco vai ser sepultado no sábado. Inclusive, já existe ali algumas peças de tapeçaria, algumas cadeiras colocadas ali à frente, justamente para já preparar todo o ambiente para a cerimônia que deve acontecer nos próximos dias. Mas, Alex, durante esse período de sede vacante, a igreja vive um momento diferente, que é justamente as congregações gerais dos cardeais. Seria isso? Seriam reuniões reservadas e decisivas que marcam esse período que a gente vive na igreja sem a presença de um sumo pontífice. E entre o intervalo da morte de um papa e a eleição do seu sucessor, precisam ser tomadas algumas decisões. E são decisões simples. Por exemplo, a data do funeral do Papa Francisco foi decidida justamente em uma congregação que definiu ali por meio de uma reunião e uma avaliação qual seria a melhor data para a cerimônia. Bom, além disso, essas congregações elas também se preocupam com outros aspectos, como, por exemplo, preparar a Capela Sistina, onde vai ser realizado o conclave, a eleição do próximo Papa, também aprovar os gastos que são necessários diante dessa eleição de um novo sumo pontífice, organizar as acomodações dos cardeais vindos das mais diversas partes do mundo para participar desse conclave e também aí ler os documentos deixados pelo pontífice falecido e organizar todas as demandas da igreja nesse período de sede vacante. Bom, e o que foi decidido até agora, Alex? O que foram essas congregações? Na primeira reunião, que foi realizada ontem, os cardeais decidiram em votação justamente o que eu adiantei, que no próximo sábado, dia 26, às 10 horas da manhã, no horário local aqui de Roma, às 5 horas da manhã, no horário de Brasília, que terá início o funeral do Papa Francisco, a cerimônia, né, do adeus ao Santo Padre. E depois do funeral tem o início aí do chamado Novedialis, que é um período de 9 dias em que há celebrações litúrgicas e reflexões espirituais para preparar o caminho para o conclave. Então, essas congregações são momentos importantes para que a igreja, aí sem um pastor, né, diante do falecimento do Santo Padre, possa tomar algumas decisões que são fundamentais para a dinâmica justamente desse processo, né, entre o falecimento de um sumo pontífice até a eleição de um novo Papa. Alex, amanhã o dia promete aí ser de muita atividade aqui no Vaticano, já que pouco a pouco milhares de fiéis têm vindo de todas as partes prestar a sua homenagem, fazer a sua oração diante do corpo do Papa Francisco. Então a perspectiva daqui de Roma é que muita gente ainda deve chegar para esse adeus ao Papa Francisco. Eu volto com você aí no estúdio, Alex. Legal. Alain, inclusive tem uma pergunta para te fazer, você falando desses milhares de fiéis católicos que chegam a Roma a todo momento, né? E penso que vai ser assim durante os próximos dias para esse último momento de adeus ao Papa Francisco. Já deu para perceber muitos brasileiros por aí, como o país mais católico do mundo. Já encontrou muitos fiéis brasileiros aí em Roma? Olha, Alex, já no avião a gente encontrou muitos brasileiros, porque neste fim de semana iria acontecer justamente a canonização de Carlos Acutis, um santo milênio, né? E muitos jovens estão vindo a Roma justamente por conta da data, apesar do cancelamento, as pessoas
estão em peregrinação para viver esse momento de luta, ao mesmo tempo de ação de graças por esse pontificado do Papa Francisco, que marcou a história da igreja. Então, os brasileiros se fazem presentes também aqui em Roma durante esse período de adeus, né, ao Papa Francisco. Legal, Alan. Um bom descanso para você. Amanhã a gente se encontra novamente aqui na programação da TV Pai Eterno, destacando, né, tudo aquilo que é assunto em Roma. Um abraço a você, um abraço ao Padre Rafael e até amanhã. Alan Ribeiro conversando ao vivo conosco, direto de Roma, e aqui na TV Pai Eterno, essa super cobertura, te mostrando todos os detalhes desse último momento de adeus ao Papa Francisco e, ao mesmo tempo, essa preparação ao conclave que irá definir o novo Santo Padre.